Entrevista em estúdio. Atenção, mulheres! Atenção, homens! Atenção, criminosos! A Lei Maria da Penha sofreu alterações e nós aqui no BNT vamos trazer orientação, vamos trazer informações para você. Mas quem vai trazer essas informações é a advogada Beatriz Stricker, que já está conosco aqui. Muito bom dia, doutora. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Marcos. Satisfação estar hoje aqui no seu programa, nesse dia um pouco nublado em Ponta Grossa, né? Para trazer informações tão importantes ao seu público. Muito bem, eu que agradeço e quero pedir para que a senhora já comente que alterações foram essas na Lei Maria da Penha. Bem, na verdade, ela se trata mais de uma ampliação do que uma alteração, sabe, Marcos? Essa ampliação, ela se deu por conta para atingir os casais homoafetivos masculinos, as mulheres trans e travestis também. Essa alteração, ela foi no último 22 de fevereiro agora, então é super recente, é uma decisão do STF e é muito importante para que esse público que até então não tinha essa proteção esteja atento a essa alteração. Ok. Essas alterações, que na verdade, que como a senhora mesmo disse, é uma ampliação, ela traz mais direitos. Ela, na verdade, amplia para todo mundo, para toda a sociedade, algo que já existe em relação às mulheres, algo que já existe no conhecimento de uma parte ou de parte do direito e se amplia o direito. De que maneira que isso beneficia a sociedade como um todo, doutora? Então, Marcos, essa ampliação se deu por conta da falta de uma lei específica para proteger essa violência de gênero, pois hoje no Brasil a violência de gênero a cada 8 minutos uma pessoa é violentada pelo seu gênero. Então, o STF viu a necessidade, pelo princípio da dignidade humana e proteção contra a violência, para esse público. Aí teve esse, digamos, empréstimo da lei, até que se cria uma lei específica para proteger os casais homoafetivos, as mulheres trans e as mulheres travestis. Porque a lei em si, os casais homoafetivos mulheres já tinham essa proteção, mas faltou, então, a proteção desses casais homoafetivos masculinos. E esse é um público grande? Eu gostaria de entender, por exemplo, se nós estamos falando de um grande número de pessoas, trazendo para a realidade de Ponta Grossa, de que público nós estamos falando? Sim, é um público grande, né? E a violência tem sido muito crescente contra esse público, principalmente no âmbito doméstico, né? Porque a Maria da Penha, ela é aplicável no âmbito doméstico. E não tinha uma outra lei que eles pudessem ampliar quanto a Maria da Penha para a proteção doméstica. Mas, doutora, esse público também, muitas vezes, ele já se sente recriminado. E aí, por exemplo, existe a lei, mas a senhora acredita que esse cidadão homossexual, por exemplo, ele vai querer buscar essa lei e se expor ainda mais? O que a senhora acredita que pode acontecer? Ou se trata, pelo contrário, de justamente dar mais voz, enfim, qual que é a sua avaliação disso? Sim, se trata de dar mais voz, porque hoje em dia nós sabemos de casos de pessoas que são homens, né, que se escondem, né, cada um com a sua vida, mas tem homens que ainda não têm muita coragem de se expor e são violentos dentro de casa com o seu companheiro, né? Então, o STF, com uma demanda muito alta disso, que a gente chama de decisão de abrangência, né? Que todas as pessoas que colocaram processo de violência, de alguma violência física, alguma violência nesse sentido de processo, foi visto um volume muito grande e a fim de sanar todos esses processos numa decisão que seja congruente, que seja linear, foi feita essa ampliação. Então, não é de uma maneira de discriminar, e sim de proteção. Ok. Bom, então agora já destacamos essa ampliação para os casais homoafetivos, mulheres trans e também todo este público que já está protegido por esta lei. Agora eu quero que a senhora, por gentileza, me ajude a falar com as mulheres que ainda, vamos ao original da lei, talvez, pudesse falar sobre mulheres que não acreditam muito de que a Lei Maria da Penha possa de verdade protegê-las, ou que estão desacreditadas na legislação. A senhora, como advogada, e que inclusive tem muitas vezes trabalhado no âmbito criminal, gostaria que a senhora pudesse conversar, olhando nos olhos da nossa audiência, falasse com as mulheres, com as pessoas vítimas de violência de um modo geral. É possível acreditar? É uma lei que quase 10 anos, mais de 10 anos, né? Eu não sei exatamente a quantidade de tempo, mas funciona. Sim, funciona. Nós vemos hoje no judiciário grande prisão por parte dos agressores,
Se a medida protetiva não for efetiva por si só, nós temos hoje o artigo 24A da Maria da Penha, que é a criminalização por quebrar a Maria da Penha. Então, vai preso de 3 meses a 2 anos. E também tem o uso de tornozeleira eletrônica, o uso do aumento da distância contra a vítima. E, em alguns casos, é aplicável até o dano moral. Então, além de ter a punição física, que é a prisão, tem a punição financeira também desse agressor. Mas então o que a senhora recomenda para a pessoa vítima? De repente quem está assistindo a gente à noite, não está assistindo a gente ao vivo aqui, porque está trabalhando, mas alguém que assistiu, ou alguém igual você que conhece alguém que está nessa situação, mande essa entrevista, mande essa informação para essa pessoa. O que ela deve fazer? Para quem ela deve procurar? Ela deve procurar a polícia no primeiro momento? Ela deve procurar... Essa semana a gente até colocou uma informação de uma pessoa que pediu socorro pelo bilhete do mercado. Socorro, chame a polícia. Mas nesse caso, procura direto o advogado, procura a polícia. O que a senhora recomenda? Então, a assessoria jurídica ela é muito importante nesse caso, porque nós ajudamos que todos os direitos sejam garantidos, né? Que nada passe. E pode sim procurar e deve procurar. Em casos de violência iminente, chama a Guarda Municipal ou a Polícia Militar, né, o 153 ou 190. E em casos de outros tipos de violência, deve-se procurar a Delegacia da Mulher, no caso em Ponta Grossa existe, e se não houver a delegacia especializada, qualquer delegacia. Em alguns casos, pode-se ir até o judiciário mesmo. Ou até o advogado, porque daí o advogado, através dele, se a pessoa não quiser se expor desta maneira, o advogado já entra com o pedido de medida protetiva diretamente ao juiz. Ok. Gente amiga, gente querida, nós estamos conversando com a advogada Beatriz Stricker, que traz informações para você. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Mais uma vez eu peço para que a senhora olhe nesta câmera, fale diretamente com o público, porque eu sei que... o trabalho do advogado muitas vezes é o de orientar, de instruir. Converse com a nossa audiência. Então, no meu caso, eu sou advogada criminalista, né, Marcos? Então, o meu trabalho vai além de orientar e instruir. Claro, eu oriento e instruo, mas eu sou combativa, como é a essência do criminalista. Então, eu sempre vou honrar muito o meu cliente e ir atrás do que ele precisa, da proteção que ele precisa, do auxílio e do direito, que é o mais importante, porque o advogado ele serve para... ele surgir os direitos que a pessoa necessita e que a pessoa tem que ser atendida. Então, é este o meu papel como advogada e especialista criminal. Muito obrigado, doutor, pela sua entrevista aqui hoje. Muito obrigado.